E aí, pessoal, muitas notícias nesta terça-feira, notícias importantes, e acho que todos devem um pedido de desculpa para o nosso regional. Vamos falar de Renato, vamos falar de Bolsonaro, vamos falar de Arthur e vamos falar principalmente da reunião que terminou há pouco, uma reunião virtual com a CBF e as federações, reunião essa que praticamente definiu pelo retorno dos estaduais, sobretudo dos estaduais nos locais onde nós temos a epidemia não tão forte, não tão presente, como é o caso do Rio Grande do Sul. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, com muitos assuntos. Primeiro deles, Renato Portaluppi conversou com Jair Bolsonaro, presidente da República, que ligou para o técnico do Grêmio para colocar algumas situações e saber a opinião dele com relação ao retorno do futebol. Muito interessante esse diálogo, que foi muito bem retratado pelo repórter da Rádio Gaúcho, Eduardo Gabardo, que mostrou ali claramente como foi essa conversa. O presidente ligou para ele retornou para o presidente e Renato deixou claro que dentro de protocolos de saúde o futebol precisa rapidamente retornar. E isso é importante e é legal que a gente saiba o tamanho do Renato, a força do Renato, o poder que ele tem, ele que é uma marca do futebol brasileiro e respeitado pelo presidente da República, que levou, inclusive quem revela essa conversa é o próprio presidente da República, não disse o nome do Renato, mas hoje já saiu essa confirmação. Isso é um assunto interessante e importante. O segundo assunto, também importante, não menos importante, porque mexe com o dinheiro, mexe com as finanças do Grêmio. Corre muito forte a especulação na Europa da saída de Arthur, do volante Arthur, do Barcelona para a Juventus de Turim. Um negócio que envolve milhões e que poderia, através desse negócio, também colocar nos cofres do Grêmio algumas situações muito importantes nessa dificuldade, nesse momento que nós estamos vivendo aí de dificuldade. Por quê? Nós já temos a possibilidade do Alex Telles ir para Paris, jogar no Paris Saint-Germain. Nós temos a possibilidade do TT sair de um mercado do Shakhtar e ir para o Bayern de Munique ou para o Newcastle, que também colocaria muitos dólares nos cofres, euros no caso, nos cofres do Grêmio, e agora mais a possibilidade do Arthur. Talvez isso não obrigue o Grêmio a fazer uma venda dentro do Brasil. Imagina só, não tirar um dos seus jogadores e ganhar só participação sobre esses negócios. São situações interessantes que a gente pode, a partir de agora, poder projetar. Imagina só, no caso do TT, se fala em perto de 50 ou 60 milhões de reais, seria fantástico. E agora a questão do Arthur também envolvendo milhões, também ajudaria muito. O Grêmio, no caso do Alex Telles, teria um valor um pouco menor, mas mesmo assim agregaria, já que os clubes brasileiros estão perdendo receita, seria interessante, porque se todos esses cenários derem certo, naturalmente o Grêmio não precisa correr para se desfazer de um dos seus jogadores, o que seria, sinceramente, muito importante nesse momento da história. Finalmente, é preciso falar da reunião que aconteceu hoje, 14h, é uma reunião virtual, né, entre os presidentes das federações e o presidente da CBF. E o que foi decidido e como foi compreendido isso? Paulo Pires há pouco trouxe todos os detalhes no Esporte Notícia da Rádio Bandeirantes, todos os detalhes da reunião. O futebol, a partir de agora, entra num outro estágio. Os protocolos de segurança com a saúde serão feitos exclusivamente pelas federações e os estados onde a pandemia não avançou tanto, que é o caso do Rio Grande do Sul, que é um dos melhores cenários do Brasil, né? Lembrando que o Ceará tá muito complicado, que o Rio de Janeiro está muito complicado, que São Paulo está muito complicado, mas o Rio Grande do Sul, em razão da forma como o governador tratou esse assunto, está muito mais controlado. E isso faz com que o Rio Grande do Sul seja talvez o primeiro estado ou dos primeiros estados a poder ter uma partida de futebol. Lembrando que essa partida, naturalmente, essas partidas serão jogadas sem torcida, mas dentro desses protocolos que passam a ser construídos pelas federações junto às entidades de saúde, indicam que o Rio Grande do Sul pode sim começar. E qual é a ideia? A ideia é que se comece a treinar na primeira quinzena
de maio e que se consiga jogar já na segunda quinzena de maio. Lembrando que, no pior cenário, nós teríamos obrigação de 7 datas para terminar o gauchão e 5 datas a melhor das hipóteses, que é o caso do Caxias conquistar o segundo turno, que eu não acredito, porque Grêmio Internacional vão lutar muito por esse título, principalmente depois de tudo que a gente viu. Porque dentro dessa realidade hoje, o gauchão é a única situação e é o único campeonato concreto que nós temos. Porque a Libertadores está muito longe de voltar e o Campeonato Brasileiro, de certa forma, também. Então o cenário virou e o gauchão virou a última bolachinha do pacote para a Grêmio Internacional neste momento. Lembrando que essas coisas, elas tendem a mudar. Peçam desculpas para o gauchão. O gauchão vai salvar o ano. É o futebol raiz que vai salvar o ano. E essa é uma questão que a gente precisa, não esse ano, mas refletir para as próximas temporadas. Se não fosse o gauchão, não sei como seria nesse momento. Sem torcida, mas com o futebol de volta, o que é muito importante. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, com muitos assuntos. Um abraço e até a próxima.